How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Verizon Small Business Days are here, August 11th through 17th. Book your appointment today to get special deals like a free 5G phone. Still want more? Get a free tech check while you're here. Call 1-800-483-4428 or visit verizon.com/smallbusiness. We got you covered. Verizon Business. Available for select 5G phones. New line device payment agreement and select data plan required. Credit applied to account over agreement term up to 36 months. Terms apply. Offer ends 8/17/2025. agenciadepodcast.com.br. Como que nasce um gênio? É possível criar algo que vai durar diferentes gerações? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Michelangelo, um dos principais artistas do Renascimento. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama sobre a sua história, além de mostrar como que vivia e pensava um artista renascentista. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que conhecer tanto o personagem quanto o lugar que ele viveu. Michelangelo nasceu no dia 6 de março de 1475, na Itália, num lugar chamado Comuna de Caprese, na região da Toscana. Mas ele cresceu em Florença. Seu pai, Ludovico de Leonardo Buonarroti, pertencia a uma antiga família florentina, mas sem grande prestígio político ou econômico na época. Michelangelo cresceu em um ambiente de cultura humanista, com uma cidade cheia de mestres da pintura, da escultura e da arquitetura. Florença era o coração do Renascimento, e os Médici, a poderosa família que governava a cidade, eram seus grandes mecenas, ou seja, financiadores desses artistas. Desde muito jovem, Michelangelo demonstrou um talento incomum para o desenho, e contrariando os desejos do pai, ele começou a estudar a arte. Mas como eu disse, para entendermos Michelangelo, é necessário entender Florença. Não apenas a parte física da cidade, como os seus palácios, ateliês e igrejas, mas Florença como espaço simbólico, como matriz cultural e política que deu forma a uma geração de artistas e pensadores sem precedentes na história da Europa. No final do século XV, a cidade era o núcleo do Renascimento italiano, uma revolução intelectual que não se limitava à arte, mas que envolvia também filosofia, ciência, política, literatura e espiritualidade. Michelangelo nasceu e cresceu nesse ambiente, e tudo o que ele viria a se tornar está, de alguma forma, enraizado nas contradições dessa Florença renascentista. Governada na prática pela família Médici, Florença era uma república com estrutura oligárquica. Os Médici não eram nobres no sentido feudal, mas banqueiros. Eram homens de negócio que haviam acumulado riqueza e influência política ao longo dos séculos XIV e XV. Foi Cosimo de Médici, o Velho, que começou a tradição de patrocinar as artes e a filosofia. Mas foi o seu neto, Lorenzo de Médici, o Magnífico, quem transformou a cidade num verdadeiro centro cultural. Como escreveu o historiador Kenneth Clark, abre aspas, Lorenzo foi talvez o único príncipe da história que reconheceu o valor da arte não apenas como propaganda, mas como uma forma elevada de conhecimento. Fecha aspas. Esse conhecimento estava em constante disputa. Florença não era um lugar de estabilidade, pelo contrário. Entre o fim do século XIV e o início do século XVI, a cidade passou por golpes, exílios, crises econômicas, ascensões e quedas políticas. Havia conflitos entre famílias poderosas, choques entre interesses comerciais e religiosos, disputas territoriais com estados vizinhos e muito mais. A cidade viveu uma alternância constante entre a riqueza e o risco do colapso. E foi justamente nesse cenário, entre a tensão e a promessa de glória, que se formaram artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci e, claro, mais tarde, Michelangelo. Do ponto de vista filosófico, Florença era marcada pelo neoplatonismo, uma corrente que buscava unir o pensamento clássico de Platão com o cristianismo.
Marcílio Ficino, uma das figuras centrais do Círculo Mediceu, traduziu Platão diretamente do grego para o latim e influenciou profundamente os artistas e os escritores de sua geração. O corpo humano, por exemplo, era visto como manifestação da alma, a beleza estética como expressão do divino. Como aponta o historiador Ernest Gombrich, abre aspas, o ideal do artista renascentista era retratar o corpo não como massa de carne, mas como um templo da alma racional. Fecha aspas. Esse ideal será visível em toda a obra de Michelangelo, principalmente em suas esculturas da juventude, como Davi e Pietà. A Florença de sua adolescência estava obcecada com o corpo humano, mas não como objeto de desejo ou vulgaridade. Era o corpo como centro filosófico da existência, como mediador entre o mundo terreno e o mundo das ideias. Por isso, o treinamento dos artistas da época envolvia a dissecação de cadáveres, estudo de proporções, domínio da geometria, conhecimento de textos clássicos e teológicos. O artista não era apenas alguém que sabia desenhar, era alguém que entendia a natureza da forma e do espírito. Florença também era uma cidade onde o passado era valorizado. Os florentinos cultivavam com orgulho a herança da Roma antiga, mas também se viam como herdeiros de uma linhagem própria. A arquitetura da cidade, com seus prédios com construções clássicas, refletia um senso de continuidade entre o passado e o presente. Filippo Brunelleschi, por exemplo, ao projetar a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, retomou os princípios da engenharia romana e os aplicou com propostas inovadoras. Da mesma forma, Leon Battista Alberti escreveu sobre arquitetura e proporção como se estivesse atualizando os tratados de Vitrúvio, um arquiteto romano do primeiro século da era cristã. A arte era vista como parte de um projeto político, mostrar ao mundo que Florença era a nova Atenas, a nova Roma, e que os seus artistas eram os novos heróis da civilização. Nesse ambiente, a figura do artista começava a mudar. Até então, os artistas eram vistos como artesãos, trabalhadores habilidosos, mas subordinados a outras pessoas. No Renascimento florentino, essa percepção começou a se transformar. Com a ascensão do prestígio intelectual e filosófico das artes visuais, surgiu a ideia do artista como criador. Michelangelo, mais do que qualquer outro, encarnou essa transição. Como escreveu o historiador Paul Barolsky, abre aspas, Michelangelo foi o primeiro a dramatizar o artista como gênio solitário, em conflito com o mundo, com os mecenas, com a própria arte. Fecha aspas. Mas essa elevação do artista vinha acompanhada de pressões. Os Médici esperavam obras que exaltassem o seu poder. A igreja exigia imagens religiosas convincentes, capazes de emocionar os fiéis. O público florentino era bastante exigente, e era comum formarem opiniões rápidas e fortes a respeito do que era apresentado a eles. Michelangelo cresceu cercado por esse ambiente. Ainda muito jovem, ele frequentava os jardins de escultura de Lorenzo de Médici, onde teve contato direto com estátuas romanas e helenísticas. E se a arte era exaltada, ela também era politizada. Basta lembrar do período em que Florença esteve sob o controle do frade dominicano Girolamo Savonarola, entre 1494 a 1498. Savonarola pregava contra a corrupção, a luxúria e os abusos do clero e dos poderosos. Durante o seu governo, obras de arte foram queimadas no famoso evento Fogos da Vaidade. Botticelli, por exemplo, teria destruído parte da sua própria produção. Michelangelo, que era jovem nessa época, presenciou esse clima de repressão religiosa, e isso o marcou profundamente. Tanto que uma das suas obras mais famosas, O Juízo Final, refletiria não só o imaginário católico, mas também uma visão apocalíptica da justiça e da redenção, influenciada por essa experiência que a cidade vivia. Foi nesse ambiente que Michelangelo iria se destacar e marcar o seu nome na história humana. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today.
At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Sempre que falamos de nomes como Michelangelo, é inevitável pensar em outros artistas que viveram na mesma época que ele, como Leonardo da Vinci e pouco depois Rafael Sanzio. Os três nomes ocupam o panteão do Renascimento italiano, mas a relação entre eles foi uma relação que foi tudo menos tranquila. Não se tratava apenas de competição artística, era uma disputa de visões de mundo, de formas de entender o corpo humano, a pintura, a função da arte. E mais do que isso, eram também homens com egos bastante inflados, conscientes do próprio lugar na história, atuando num ambiente onde prestígio, poder e sobrevivência estavam sempre interligados. Leonardo da Vinci era 3 anos mais velho que Michelangelo. Quando o jovem Michelangelo estava esculpindo os primeiros trabalhos, Leonardo já era celebrado como mestre por trás da Última Ceia e dos projetos anatômicos que o tornaram uma figura quase mítica. Mas apesar da diferença de idade, os dois se encontraram em Florença entre 1501 e 1504, e o choque foi imediato. A cidade estava tentando reafirmar a sua glória cultural, e para isso lançou um projeto ambicioso. 2 dos maiores artistas do tempo deveriam pintar murais gigantescos no Salão dos 500, no Palácio Vecchio, sede do governo florentino. Leonardo pintaria a Batalha de Anghiari, Michelangelo pintaria a Batalha de Cassina. Era um duelo claro entre os dois artistas. Ambos iniciaram os trabalhos, mas nenhum dos dois os concluiu. Leonardo, fiel à sua natureza experimental, usou uma técnica que acabou falhando. A tinta não aderiu bem à parede e a obra se deteriorou de forma rápida. Já Michelangelo abandonou o projeto para atender o chamado do Papa Júlio II em Roma. Ainda assim, os cartões preparatórios de ambos sobreviveram por um tempo e foram estudados por inúmeros artistas. Giorgio Vasari, em Vida dos Artistas, descreveu essas composições como escolas para toda a arte do desenho. Mas a rivalidade entre Leonardo e Michelangelo ia além da técnica. Era uma rivalidade de temperamentos. Leonardo era refinado, sempre vestido com elegância, interessado em música, engenharia e filosofia natural. Era conhecido pelo seu charme e pela sua diplomacia. Michelangelo era totalmente o oposto, ríspido e bem mais introspectivo. Preferia roupas simples, vivia isolado e se dedicava de forma obsessiva ao estudo do corpo e da escultura. Existem registros históricos de trocas hostis entre eles. Em uma ocasião, segundo relatos de cronistas florentinos, Michelangelo interrompeu Leonardo em público e o acusou de nunca ter concluído nenhuma obra. A rivalidade nunca foi resolvida. Quando Michelangelo começou a pintar o teto da Capela Sistina, Leonardo já estava em Roma, mas logo partiu para Milão e depois para a corte francesa, onde morreu em 1519. Com Rafael a história foi diferente, mas foi igualmente tensa. Rafael era mais novo que Michelangelo e ao chegar em Roma em 1508, encontrou o florentino já trabalhando nos andaimes da Capela Sistina. Rafael conquistou a simpatia do Papa Júlio II e recebeu a encomenda de decorar os aposentos papais, os famosos stanze di Raffaello, no Vaticano. Sua obra Escola de Atenas, pintada entre 1509 a 1511, se tornou um símbolo da própria arte renascentista, entre o mundo antigo e o novo humanismo cristão. Michelangelo via o sucesso de Rafael com suspeita. Acreditava que ele imitava suas figuras, que usava influência sem dar crédito. E mais do que isso, via Rafael como alguém que havia se adaptado demais à expectativa da corte, tornando a sua arte muito mais aceita, sedutora e mais comercial.
Enquanto Michelangelo suava solitário nos andaimes, Rafael frequentava festas, cultivava relações e fazia retratos de aristocratas com elegância. Um artista chamado Vasari relata que Michelangelo chegou a dizer que Rafael devia tudo a ele, abre aspas, tudo que ele sabe e aprendeu de mim, fecha aspas. Mas essa tensão produziu um dos momentos mais interessantes da história da arte. A Capela Sistina e os aposentos de Rafael são expressões complementares de uma mesma época. De acordo com especialistas em arte, se Michelangelo mostrou a grandiosidade trágica do corpo e da criação, Rafael mostrou a serenidade clássica da razão e do equilíbrio. Também é importante ressaltar que, apesar da animosidade, havia também admiração de ambas as partes, mas que nem sempre era verbalizada. Rafael enviou discípulos para estudar a obra de Michelangelo. Michelangelo reconhecia o domínio de técnicas de Rafael. A rivalidade entre eles refletia o próprio espírito do Renascimento, que não era feito de consensos, mas de confrontos produtivos entre formas de ver, pensar e representar o mundo. Após a morte precoce de Rafael em 1520, com apenas 37 anos, Michelangelo continuou ativo por mais de 4 décadas. Ele viu o surgimento do maneirismo e o avanço da Reforma Protestante. Mesmo que tenha tido muitos inimigos e concorrentes, nenhum deles conseguiu apagar o seu impacto. Michelangelo sobreviveu, talvez, porque a sua obra não se contentava em representar a beleza. Ela desafiava. Ela expunha a carne, a angústia, a tensão espiritual. E é justamente nessa tensão que a sua rivalidade com Leonardo e Rafael se torna ainda mais interessante. Não como disputa por fama, mas como um embate entre 3 maneiras de imaginar o que é ser humano. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a arte de Michelangelo e como que ele viu o seu trabalho e a nossa natureza enquanto sociedade. Mas vem um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ousadia, coragem, detalhes, poemas e eternidade. Segura aí, que é um minutinho só. Se você gosta de história e gosta de cinema, eu quero te apresentar o História e Cinema. O História e Cinema é um canal que eu, o Vogel, do Vogalizando a História, e o João Pedro, do Operação Barbarussa, que vocês devem conhecer já da internet, trocamos uma ideia sobre filmes históricos, fazemos análises sobre o que é fato e o que é inventado em determinadas obras, fazemos listas com os melhores filmes de cada período histórico e muito mais. Já tem alguns vídeos no ar, como uma análise do filme Napoleão, do Ridley Scott. Tem também um ranking de melhores filmes de guerra no aspecto fidelidade histórica e toda sexta tem um vídeo novo por lá. O História e Cinema tá no YouTube e também aqui no Spotify, tá bom? Então se você ouvir, se inscreve, dá 5 estrelinhas aí se você puder, que tudo isso é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, basta pesquisar História e Cinema e o link tá aqui na descrição do episódio. Valeu, gente! Se existe um conjunto de obras que consegue resumir a genialidade de Michelangelo, sem dúvidas ele está contido nessa trinca: Davi, Pietà e o Juízo Final. Essas obras foram feitas ainda na sua juventude, e não são apenas criações artísticas, são marcos históricos em diferentes áreas, como filosofia, religião, política e uma visão peculiar do corpo e da alma. Cada uma delas, feita em contextos diferentes, revela não só a excelência técnica de Michelangelo, mas também as contradições e angústias do seu tempo. Vamos começar por Davi, que foi esculpido entre 1501 a 1504. A encomenda veio da Ópera del Duomo, uma entidade responsável pela Catedral de Florença. Michelangelo recebeu um bloco de mármore de mais de 5 metros de altura, abandonado há décadas. Outros escultores o consideraram inviável, porque o bloco estava rachado e irregular. Michelangelo, ainda jovem, aceitou o desafio, e o que ele produziu foi uma figura que mudaria para sempre a escultura ocidental. O Davi de Michelangelo não é um adolescente frágil que havia representado por Donatello e Verrocchio. É um jovem adulto de corpo atlético, expressão concentrada e músculos bem aparentes. O momento retratado não é o da vitória, mas o da preparação, ou seja, instantes antes do embate com Golias, como é descrito no Antigo Testamento e na Bíblia hebraica.
A estátua, colocada inicialmente em Piazza della Signoria, em frente ao Palácio Vecchio, não era apenas uma obra religiosa, era uma declaração política. Florença, então uma república ameaçada por potências externas, como Roma e Nápoles, via em Davi o símbolo do pequeno que enfrenta o gigante. Do ponto de vista técnico, Davi é uma aula de anatomia. Michelangelo estudava cadáveres, dissecava músculos, observava o peso do corpo em repouso e em movimento. Cada detalhe, da tensão nas mãos ao giro do pescoço, foi pensado para criar equilíbrio e impacto visual. Poucos anos antes, Michelangelo havia terminado a Pietà, encomendada por um cardeal francês para a Basílica de São Pedro, em Roma. Esculpida entre 1498 a 1499, a obra representa a Virgem Maria segurando o corpo de Cristo logo após a crucificação. A Pietà é, talvez, a escultura mais próxima da perfeição técnica que Michelangelo produziu. E é também a sua obra mais silenciosa. Não há sangue, não há desespero, há dor, mas uma dor que já aceitou o destino. O gesto de Maria não é de revolta, mas de acolhimento. Em vez de gritar, ela contempla. Como disse o crítico Léo Steinberg, abre aspas, a Pietà é menos uma cena de morte e mais um ícone do amor que sobrevive à morte. Fecha aspas. Michelangelo tinha apenas 24 anos quando concluiu essa obra. Tamanha era sua beleza que muitos duvidaram de sua autoria. Décadas depois, já envelhecido, Michelangelo voltaria à Capela Sistina para criar o Juízo Final, entre 1536 a 1541. A obra cobre a parede do altar da capela. Ao centro está Jesus, mas não mais o Cristo misericordioso das primeiras representações renascentistas, mas um juiz musculoso, severo, que separa os eleitos dos condenados. Maria, ao seu lado, não intercede, ela está retraída. Ao redor da obra, corpos ressuscitam, anjos tocam trombetas, santos exibem os instrumentos de sua paixão, demônios arrastam os pecadores para o inferno. O impacto visual é imediato. Os corpos, muitos deles nus, giram em espirais de tensão e angústia. A musculatura é exagerada, quase grotesca em alguns pontos. Michelangelo abandonou aqui qualquer compromisso com o ideal clássico que tinha no começo de carreira. Em vez de harmonia, há conflito. O inferno não está abaixo, ele está em toda parte. O Juízo Final é uma obra de fim do mundo, e talvez da própria carreira do artista, que estava enfrentando as suas próprias questões com a fé, com a morte e com a salvação. Nessa obra, a nudez das figuras causou escândalo. O Papa Paulo IV chegou a sugerir que a pintura fosse destruída. Outro artista, Daniele da Volterra, foi encarregado de cobrir as genitálias, mas nada disso impediu que a obra se tornasse um divisor de águas. Com o Juízo Final, Michelangelo antecipava uma escola artística chamada maneirismo. Juntas, essas três obras, Davi, Pietà e Juízo Final, mostram uma mudança emocional e estética. Essas obras são retratos de uma época marcada por tensões políticas, espirituais e filosóficas. Michelangelo nasceu em uma Itália profundamente cristã, onde a autoridade da Igreja Católica não era apenas espiritual, mas também cultural, econômica e política. Porém, ao longo da sua vida, ele viu esse domínio começar a desmoronar. A reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, quebrou a unidade religiosa da cristandade ocidental. E mesmo que Michelangelo não tenha aderido ao protestantismo, a sua arte, as suas escolhas e a sua espiritualidade foram profundamente marcadas por esse novo cenário. Durante o século XVI, a Igreja Romana se viu obrigada a reagir à perda de territórios, fiéis e, claro, de prestígio. Nascia ali o que os historiadores chamam de Reforma Católica ou de Contra-Reforma, um movimento de renovação interna da Igreja, que teve tanto aspectos teológicos e doutrinários quanto estratégicos. O Concílio de Trento, iniciado em 1545, foi o principal fórum dessa resposta. Entre outras medidas, ele definiu novas diretrizes para a arte religiosa. As obras deveriam ser compreensíveis, moralmente edificantes e livres de excessos considerados mundanos. Em outras palavras, era menos idealização renascentista e mais clareza devocional. Michelangelo, nessa época, já tinha uma relação bem estabelecida com a religiosidade,
Ele havia se aproximado dos espiritualistas italianos, grupo de pensamento religioso que pregava uma relação mais interior e direta com Deus, menos dependentes das instituições e mais centrada na consciência individual. Um dos seus grandes influenciadores foi Vittoria Colonna, uma poetisa nobre com quem Michelangelo manteve correspondência e troca intelectual. Foi com ela que ele discutiu as dores da alma, da salvação e da fé. O juízo final é o reflexo mais nítido desse novo Michelangelo. Não há ali triunfalismo nem serenidade. Como observa o historiador Arnold Hauser, abre aspas, Michelangelo parece pintar não o juízo de Deus sobre os homens, mas o juízo do próprio artista sobre o destino da humanidade. Fecha aspas. Esse tom sombrio não foi ignorado. Parte do clero viu na obra um reflexo de heresia, tanto que o Papa quis destruir a pintura. O próprio Michelangelo foi acusado de excesso e de desrespeito. Mais tarde, Michelangelo voltaria a temas religiosos em esculturas como Pietà Rondanini, esculpida nos últimos anos de vida. Ali, o Cristo não é mais robusto e idealizado, mas magro, frágil e quase abstrato. Maria o segura, mas ambos parecem desfalecer juntos. A obra nunca foi terminada e até hoje é estudada. Michelangelo é lembrado principalmente por suas obras visuais, como esculturas, afrescos e projetos arquitetônicos que moldaram a imagem de Roma. Mas há um aspecto de sua produção que, mesmo sendo menos conhecido, é essencial para entender a sua personalidade, a poesia. Ao longo de sua vida, Michelangelo escreveu mais de 300 poemas, entre sonetos e madrigais. Muitos deles foram guardados, revisados e circulados entre amigos íntimos e pensadores da época, e só publicados de forma integral após a sua morte. Neles encontramos um Michelangelo bem diferente daqueles dos mármores e cúpulas. Na poesia, ele era um homem vulnerável, introspectivo, dividido entre o desejo e a fé, entre o corpo e o espírito. Como escreveu o crítico e tradutor John Eddington Simmons, que traduziu boa parte dos seus versos para o inglês no século XIX, abre aspas, os poemas de Michelangelo são um diário emocional de um gênio em conflito com a sua humanidade. Fecha aspas. Eles abordam temas recorrentes como o amor idealizado, a inquietação espiritual, a consciência do tempo e a imperfeição do mundo material. A linguagem é muito dura e direta, muitas vezes desafiadora das convenções religiosas e morais da sua época. Um dos aspectos mais discutidos da poesia de Michelangelo é a dimensão do amor homoafetivo. Muitos dos seus sonetos foram dirigidos a jovens como Tommaso dei Cavalieri, a quem conheceu por volta de 1532 e por quem demonstrou profundo afeto e admiração. Nos versos, Cavalieri é descrito como a encarnação da beleza, da virtude, da elevação moral. Em um dos poemas mais famosos, Michelangelo escreve, abre aspas, o amor não é pecado se o que ama é digno, fecha aspas, e completa, abre aspas, não é meu o erro, se a forma bela cativa o olhar da alma. Fecha aspas. Inclusive, eu vou lançar um episódio exclusivo para os apoiadores, falando mais sobre esse aspecto pessoal do Michelangelo. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo e vai poder ouvi-los aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber todos esses conteúdos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, mesmo que alguns editores do século XVI e XVII tenham tentado alterar os pronomes nos poemas, transformando ele em ela para evitar escândalos, as versões originais deixam pouco espaço para dúvidas. Michelangelo vivia em um tempo em que a homossexualidade era condenada pela igreja e punida pelo Estado. Por isso, a sua poesia oscila entre a celebração do desejo e a dor da culpa. Outro tema comum em seus versos é a relação com Deus. Michelangelo era um homem de fé, mas a sua fé não era tranquila. Ele acreditava na redenção, mas duvidava do merecimento. Em muitos poemas aparece o temor da morte, do julgamento final, do fracasso moral. Há versos em que ele pede perdão por ter amado demais a beleza da carne e de menos o espírito. Em outros sugere que a arte foi, para ele, uma forma de penitência e de busca. Há ainda poemas sobre a própria criação artística. Em um deles, Michelangelo diz que toda escultura já está contida na pedra. O que o artista faz é apenas libertá-la. A poesia de Michelangelo é essencial, porque dá voz ao que as suas obras sugerem em silêncio.
Ler os seus poemas hoje é entrar no coração de um artista que, mesmo cercado por glória, nunca deixou de buscar algo que estivesse além dela. Um artista que sabia que o mármore podia enganar, mas que a palavra, quando sincera, expunha o que havia de mais íntimo, o medo de não ser digno da própria grandeza. Michelangelo morreu em Roma no dia 18 de fevereiro de 1564, aos 88 anos. Ele faleceu por conta de uma doença não especificada, provavelmente relacionada a complicações vasculares, como sugerem algumas pesquisas. Porém, a causa de sua morte não é tão relevante, afinal, ele permanece vivo até hoje através da sua arte. Pessoal, vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Leonardo da Vinci, o segundo se chama Renascimento Cultural, e o terceiro se chama Reforma Protestante. Agora, bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Michelangelo, estamos falando de um dos maiores artistas do Renascimento italiano, se destacando como escultor, pintor, arquiteto e até poeta. Nascido em Caprese, na Toscana, desde jovem demonstrou grande talento artístico e foi acolhido em Florença, centro cultural e artístico da época. Sua obra reflete uma busca intensa pela perfeição anatômica e pela expressão emocional, combinando arte, ciência e espiritualidade. Entre as suas esculturas mais famosas estão Pietà, feita em mármore e localizada na Basílica de São Pedro, e Davi, símbolo da força e da beleza idealizada do corpo humano. Como pintor, a sua obra-prima é o teto da Capela Sistina, no Vaticano, concluído entre 1508 a 1512, onde retratou cenas do Gênesis com impressionante complexidade e dinamismo. Anos depois, também pintou o afresco do Juízo Final na mesma capela. Na arquitetura, Michelangelo foi responsável por partes importantes da Basílica de São Pedro, incluindo a famosa cúpula. Sua influência se estendeu por séculos, moldando os rumos da arte ocidental. Michelangelo foi também um poeta sensível, embora menos conhecido nesse aspecto. Sua genialidade e talento impactou uma série de artistas que também representaram muito bem o espírito do seu tempo. Algo parecido com o que vemos nas artes em períodos difíceis, como ditaduras militares que ocorreram na América Latina, incluindo o Brasil. E aqui mesmo teve um movimento artístico chamado Tropicália, que além de tudo serve também como um registro cultural desse período. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!